Então hoje nós vamos trabalhar sobre o tema da idolatria, né? E eu queria começar fazendo uma pergunta sobre o que é idolatria. É a adoração aos falsos deuses, aos deuses que não são deuses. Então assim, que vocês possam refletir sobre isso, pensar o que é a idolatria, né? É uma pergunta que você vai se fazer agora e não precisa responder para mim, mas que você reflita sobre isso. A idolatria, ela é tudo aquilo que nós colocamos como um ídolo em nossas vidas e que assume o lugar de Deus. Normalmente, quando falamos em idolatria, as pessoas pensam em um ídolo que vai ser adorado e substitui a Deus como se fosse um Deus, né? E realmente a maior parte do que se fala de idolatria está relacionado a essa adoração de algum ídolo que é colocado como Deus para substituir Deus. Mas muitas vezes existem outros ídolos que nós colocamos nas nossas vidas como sendo um objeto de adoração e que a gente às vezes não atribui um sentimento de divindade àquele ídolo, né? Mas acaba sendo uma divindade porque aquilo controla a nossa vida e isso tira o lugar de Deus na vida da pessoa e a pessoa é vista por Deus como idólatra. Por exemplo, a questão do dinheiro, né? Às vezes uma pessoa famosa, um cantor, uma cantora, um ator, uma atriz, às vezes o nosso próprio modelo de vida, o nosso bem-estar, os bens materiais, a pessoa tem algum objeto de estimação. Então, se a gente concentra os nossos sentimentos, a nossa força de vida naquilo ali, e isso tira o lugar de Deus na vida da gente, aquilo é um ídolo, é idolatria, e aí tem muitas implicações espirituais para a gente diante disso. Então a segunda pergunta é: quais são as implicações teológicas, né? Como é que diante da palavra de Deus o Senhor ele aborda essa temática da idolatria? Será que a idolatria é apenas uma opção e que a pessoa é livre para decidir o que ela quer, ou a idolatria ela traz implicações sérias para a nossa vida? Nós vamos começar lendo 1 Samuel capítulo 12, versos 20 e 21, né? 1 Samuel 12, 20 e 21, a palavra do Senhor diz assim: Então disse Samuel ao povo: Não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs, que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidades são. Vamos observar as implicações teológicas que esse texto ele mostra para todos nós, né, com respeito a essa temática da idolatria. Veja, a idolatria, primeiramente, ela é um pecado. Numa outra versão que está aqui na apostila, diz assim: Não temais, vós tendes cometido todo este mal. Então acompanha aí que nessa primeira parte da Bíblia, o profeta Samuel, que está chamando ao povo à conversão, né? Esse não temais, ele remonta a essa ideia da conversão, quando Deus está dando uma oportunidade, que o povo não tema ali, porque Deus está usando de misericórdia, mas ele faz uma advertência. Então, se o povo, a partir daquele momento, se arrepender do seu pecado, não precisa temer, porque Deus vai perdoar. Mas observe que o profeta deixa claro que a primeira implicação teológica é que aquele comportamento das pessoas, ele é pecaminoso. Vós tendes cometido todo este mal. Aí está aí o que na versão revista atualizada, né? E depois dele dizer assim: Então disse Samuel ao povo: Não temais, tendes cometido todo este mal. Primeira coisa, a idolatria é vista como um pecado, é um mal que o idólatra faz a Deus, porque a idolatria ofende a santidade de Deus. A idolatria substitui Deus por um ídolo, então é uma rejeição a Deus. Depois ele diz assim:
não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. Então observe essa expressão, não vos desvieis. O idólatra, por mais bem intencionado que ele esteja na sua adoração ao ídolo, ele está desviado de Deus. Muitas pessoas não sabem disso e, na sinceridade do seu coração, acham que estão adorando a Deus e dizem assim: quando eu estou diante de um ídolo, diante de uma imagem, aquilo é para mim apenas uma representação, é apenas um objeto que faz uma referência a Deus, é uma mediação. Só que a Bíblia não aceita isso, Deus não apresenta isso. Mesmo que diante da imagem a pessoa esteja consciente de que a imagem é apenas um ícone, né? É um ídolo, não tem vida em si mesmo, como o Salmo 115 já nos diz, e ela procure pensar em Deus, né? Ali seja apenas uma representação, para que ela construa na sua mente uma ideia de Deus, ainda assim essa adoração ela é repugnante aos olhos de Deus, porque aquela construção ela deforma a santidade de Deus. Aquela construção ela é feita em cima da imagem e semelhança pecadora do homem, e Deus é um ser transcendente, é um ser glorioso, que ele diz que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade.